Chamo Luís Lucas, sou professor desde 2006, 2007, inicialmente de português língua materna, inglês e espanhol como línguas estrangeiras, depois como português língua estrangeira desde 2015 e em 2020 tive uma experiência de ensino de português a crianças refugiadas na Escola de Santiria da Zóia. Os outros aprendentes de língua segunda podem ter motivações muito diferentes entre si. As crianças refugiadas, eu penso que o que as caracteriza é que normalmente querem aprender português porque isso é essencial para elas, vai ajudá-las, mas ao mesmo tempo estão a contragosto, porque não é a situação em que gostariam de estar. Pelo menos em muitos casos, estão porque têm de estar, não é uma opção totalmente livre. E isso condiciona, pelo menos inicialmente, e está sempre lá, e é preciso fazê-las esquecer isso. Mas acho que isso define esse tipo de ensino. Depende se a língua delas materna se tem alguma relação com o português ou não. Vamos partir do princípio que não. Ao mesmo tempo podem estar a absorver muitas coisas diferentes, não só a língua, mas também relações com as pessoas, o funcionamento da sociedade. Se for numa escola secundária com jovens, os problemas das relações sociais, que às vezes são extralinguísticos e que são os desafios normais para adolescentes e para crianças. Pode haver bloqueios emocionais que têm relevância na sala de aula e que os fazem não querer estar ali, ou não se quererem expor, ou ainda que tenham muita vontade. Pode ser um problema a ultrapassar, um bloqueio emocional que pode ter diferentes tipos de manifestação. Diferentes manifestações que eu tive estavam a aprender português. Elas, noutras disciplinas, porque também tinham aulas de outras disciplinas em português, estavam em níveis diferentes, porque tinham idades diferentes, mas ao nível do português estavam todas no nível inicial, de A1. Acho que faz sentido essa aprendizagem a par de uma aprendizagem daquilo que elas vão precisar, porque elas precisam de ir ao bar e de pedir comida. Então precisam de aprender a pedir comida logo. Não podem adiar como fazer pedidos e qual é o vocabulário de comida, por exemplo, para fazer o tipo de integração. Eu acho que um nível 0 com um nível A1 parece-me o ideal. Eu acho que o A1 tem que ter essa questão da adaptação a uma sociedade nova e porque é que eles precisam? Porque é que eles precisam da língua no dia-a-dia e é isso que se traz para a sala de aula. Pô-los em contacto, quer na sala de aula, quer na rua, quer em situações diferentes situações da escola. Ir com elas, com pequenas tarefas, pequenos desafios e algum vocabulário e estruturas preparadas para as pôr a comunicar com as outras. Normalmente existe curiosidade da parte das crianças nativas em relação àquele grupo que está ligeiramente afastado, porque existe atração que pode ser curiosidade sobre a cultura, sobre a língua, querer aprender algumas palavras, pode ser outro tipo de atração que existe nos adolescentes, atração física, e aproveitar isso. Pode fazer parte nas aulas porque pode ocorrer durante as aulas, sim. E pode fazer parte dos apoios, normalmente também podem ser em horários específicos. E pode ser na rua, também visitas de estudo, não é? Com um propósito. Pode ser em museus, em mercearias, muitas. Seria importante haver programas ou atividades que juntem os alunos migrantes e refugiados com alunos nativos. Um programa, uma atividade em que eles estejam juntos com alguma regularidade a fazer diferentes tipos de coisas. Pode ser aprender canções em português ou em inglês, uma atividades da escola, recolha de lixo da escola, ou fazer coisas, ler poesia noutras salas, qualquer tipo de atividade, mas que seja regular
e que envolva os aprendentes de português, que estão nessas condições, e os portugueses, ou de outras nacionalidades, até alunos que estudem português como língua estrangeira, mas em níveis mais avançados, que lhes mostrem como é possível chegar bem mais longe. Outra estratégia de que eu sentia falta, de cuja implementação eu sentia falta na escola em que estava, era uma maior articulação entre português, língua estrangeira, e as outras disciplinas que os alunos tinham, o matemática, o inglês, a geografia e outras que tinham. Porque eu não sabia que conteúdos é que eles estavam a dar e o que é que precisavam de saber, qual era o vocabulário de que precisavam. E seria bom os professores dessas outras disciplinas terem o tempo e terem os materiais para comunicar com os professores de português de língua estrangeira qual é o vocabulário de que eles vão precisar nas aulas. Para eles estarem familiarizados com o vocabulário, os conteúdos, os conceitos em português, palavras-chave, algumas, e depois os professores de língua estrangeira pensam também nas estruturas de que vão precisar, estruturas frásicas, gramática. Tinha uma aluna que era difícil dar aulas porque ela não queria falar, a Sofia, tinha 9, 10 anos, e aquilo que ajudou, além da persistência e de nunca chatear, tentar sempre manter um ambiente positivo, que ela se sentisse confortável, foi levar um títere, uma boneca daquelas de pôr na mão. Um fantoche, sim. Um fantoche. E começar a falar com ela com o fantoche, até lhe dei um nome, a Francisca. Não, ela deu-lhe o nome. Eu perguntei que nome é que ela queria dar a esse fantoche, a Francisca. E pronto, eu dava algumas aulas através da Francisca, depois ela também queria experimentar a Francisca e dizer coisas. Não foi um clique a partir do qual tudo correu bem, mas foi uma ajuda preciosa para levar uma maior vontade nas aulas e se poder avançar de outra maneira. A Francisca foi gira. Com outros alunos, houve situações em que havia alunos ou alunas portuguesas na janela, muito curiosos acerca deles, e eu incentivei-os no intervalo a falar com essas pessoas, e houve alguma cumplicidade também por causa dessa situação e do caricato que era. E foi interessante, a primeira vez que saí da sala de aula com eles, foi interessante ir ao bar da escola e deles terem de pedir a comida em português, e foi uma situação interessante. Os funcionários do bar foram muito amistosas e não falaram muito devagar, só depois de eu pedir, mas essas situações da realidade permitem fazer uma ponte entre a sala de aula e o uso que eles vão dar ao português, e são situações que marcam, pelo menos o professor.